Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Como passaram o dia de ontem? Espero que esteja todo mundo bem. E vamos, né, gente? Vamos começar mais um dia nos alimentando da sabedoria, né? Hoje, dia 19 de abril. Então, vamos ler os Provérbios, capítulo 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais vale um pobre que caminha na integridade que o insensato com lábios mentirosos. Sem ciência, nem mesmo o zelo é bom. Quem precipita seus passos, desvia-se. Gente, o que ele está falando aqui, né? Sem a ciência, nem mesmo o zelo é bom. Se a gente não buscar a sabedoria, se a gente não buscar o conhecimento, se a gente não estudar, se a gente não buscar a calma, não adianta você ser uma pessoa com zelo, né? E aí eu fico pensando, quanto tempo às vezes a gente perde, né? Quanto tempo a gente perde. Eu mesmo demorei tanto tempo para descobrir tanta riqueza que tem na Bíblia. Demorei muito tempo, gente. Eu tenho, né, não vou mentir para vocês não, 45 anos. Tem tanta coisa que eu leio hoje que eu falo, ai, se eu tivesse lido Provérbios antes. Ai, se eu tivesse estudado isso. Tantas armadilhas, tantas coisas que a gente passa nessa vida que você fala, se eu soubesse. Mas o se agora não importa, né? Quem precipita seus passos se desvia. O que quer dizer isso? Gente, quem age sem pensar, quem age sem discernir, né? Quantas vezes a gente, no momento do calor, a gente vai e toma uma decisão e se fala, ai, por que eu fiz aquilo? Para, respira. A partir do momento que você respirar fundo, o seu cérebro já vai receber um comando e muito provavelmente você não vai agir somente na emoção, você vai agir mais com a razão. Então faz o discernimento do assunto, né? Não se precipite, não faça as coisas sem pensar, não faça as coisas no impulso, principalmente. A loucura de um homem o leva a um mau caminho, é contra o Senhor que o seu coração se irrita. A riqueza aumenta o número de amigos, mas o pobre é abandonado pelo seu único companheiro. Olha isso, né, gente? Quantas vezes a gente não vê isso? Às vezes a gente está ao redor só das pessoas que têm algo a oferecer pra gente. E às vezes a pessoa nem é tão rica assim, tá? E a partir do momento que aquela pessoa não tem mais nada a oferecer, a gente, casca fora, né? E aí, está dizendo exatamente isso, o pobre é abandonado pelo seu único companheiro. O falso testemunho não fica sem castigo. O que profere mentira não escapará. Gente, mentira tem perna curta. Não adianta. Não há crime perfeito. Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. O homem generoso possui muito lisonjeiros. Todos se tornam amigo de quem dá. Todos os irmãos do pobre o odeiam. Quanto mais os seus amigos não hão de se afastar dele, de novo, ele está nos chamando a atenção, né? O pobre, às vezes, gente, ele é abandonado até pelo próprio irmão. Você imagina se o próprio irmão abandona, quem dirá os amigos, né? Está em busca de palavras, mas não terá nada. Às vezes o pobre, ele nem quer que a gente dê alguma coisa para ele, ele nem quer algo material. Mas o abandono é tão grande que nem palavra, nem conselho ele vai encontrar. Quem adquire bom senso ama a sua alma. Quem observa a prudência encontrará a felicidade. Gente, quem adquire bom senso ama a sua alma. O que é bom senso? Bom sensor, né? Aonde eu tô? O que está me rodeando? Poxa, então hoje eu tô nesse lugar que eu não devo falar alto, que eu não devo fazer isso. Tem uma série de protocolos, né? Que uma pessoa que tem bom senso, ela
tem a capacidade de olhar, perceber e falar, opa, aqui não é lugar para isso. E aí tá falando que ela encontra a felicidade se ela observa a prudência. Por que ela encontra a felicidade? Vocês já pararam para pensar isso? Todas as vezes que a gente faz alguma coisa, todas as vezes que a gente não observa o bom senso, tem várias coisas que te tiram a paz. Como que você encontra a felicidade se você não tem paz? Como que uma pessoa vai encontrar a felicidade se ela se sente culpada por ter feito algo que ela não deveria ter feito? Por isso que ele está falando. Quem observa a prudência encontra a felicidade. O falso testemunho não ficará impune. O que profere mentiras perecerá. Novamente, né? Não convém a um insensato viver entre as delícias, muito menos ainda um escravo dominar os chefes. Gente, isso aqui, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, o que eu percebo disso daqui? Principalmente a parte, né? Não convém o escravo dominar os chefes. Geralmente, o escravo, né, aqui pontuado, são as pessoas que elas não tiveram estudo, são as pessoas que não têm conhecimento, são as pessoas que não têm sabedoria. Gente, isso aqui não é desmerecendo ninguém. É exatamente o seguinte, qual que é a diferença de uma pessoa que faz a limpeza numa empresa para uma pessoa, às vezes, que é o CEO, o presidente da empresa? Qual que é a diferença de um para o outro? A única diferença de um para o outro, gente, é que um teve mais acesso a conhecimento do que o outro. Acesso a conhecimento. Ou seja, o nível de maturidade da pessoa que está no governo é diferente do nível de maturidade da pessoa que está se dedicando à limpeza. Simplesmente porque ela não teve acesso a conhecimento. E às vezes esse acesso a conhecimento a gente fica muito preso, né? Ai, porque não tem não tem a facilidade. Ai, porque não tem. Gente, conhecimento está ao nosso alcance. No dia de hoje, o conhecimento com a internet, você conhece o que você quiser. Você fica sabendo e você tem condições de estudar sobre o que você quiser. Quantas pessoas, quantos jovens você já ouviu falar que são fluentes em inglês e se pergunta como que você aprendeu? Na internet. Basta você querer. Uma pessoa não precisa ter dinheiro, não precisa ser rica. Lógico, ajuda? Ajuda. Mas ela não precisa ter posses para ela se tornar uma pessoa sábia. Ela só precisa querer. Isso é muito importante. E aí o que acontece? Quando uma pessoa dessa vai pro governo, né? Quando uma pessoa da limpeza, quando uma pessoa que não tem acesso ao conhecimento ocupa o cargo de destaque, ocupa o cargo do chefe, qual é o nível de sabedoria dessa pessoa que ela tem? Qual o nível de sabedoria que ela tem para discernir o que é melhor e o que é pior? E o que acontece, gente? Se essa pessoa não for uma pessoa sábia, ela vai ferrar com a vida de todo mundo, porque ela não tem a menor ideia do que, do porquê, de onde ir, para que ir, não tem condição. Então, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer para os dias de hoje também. Um homem sábio sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Gente, um homem sábio sabe conter a sua cólera, ou seja, ele sabe conter a sua ira, ele sabe conter a sua raiva e tem por honra passar por cima de uma ofensa. O que é isso? Perdoar. Uma pessoa sábia, ela tem mais facilidade em perdoar. Na verdade, uma pessoa sábia, às vezes ela nem fica magoada. Aquilo não é problema dela. Ela simplesmente vai cuidar da vida dela. Isso é muito importante. Cólera de rei, rugido de leão, favor de rei, orvalho sobre a relva. Ou seja, gente, quando a gente anda no favor de Deus, quando os seus caminhos aqui estão observando as ordens e as instruções que Deus nos dá, quando você vive sob princípio, você com certeza vive sobre o favor de Deus. E quando você vive sobre o favor de Deus, meu amigo, aí não tem.
Não tem para ninguém. Um filho insensato é a desgraça de seu pai. Uma mulher intrigante é uma goteira inesgotável. Gente, filho insensato é a desgraça do pai. De novo. Ah, o meu filho isso, meu filho. Você viu o filho da fulana? Nossa, você viu o que o filho da fulana fez? Nossa, você viu o que o filho do meu irmão fez? Meu sobrinho. Gente, às vezes o filho é fruto da educação que ele teve, da educação que nós mesmos demos e proporcionamos a ele. Ele é vítima da falta de atenção, da falta do puxão de orelha. Então, muito cuidado com isso, tá? E uma mulher intriguenta é como uma goteira inesgotável. Gente, aquela mulher reclamona. De novo eu, né? Lembrando da passagem. Melhor morar num deserto do que debaixo do teto de uma mulher reclamona. Ninguém dá conta. E o que acontece? Um filho tolo e uma mulher intrigante, uma mulher intriguenta, uma mulher reclamona, o que acontece? A família da gente não vai para frente. O seu lar não alcança a paz. Tem totalmente mau funcionamento da casa. E quando você tem um mau funcionamento dentro da sua própria casa, qual que vai ser o reflexo disso na sociedade, gente? Por que a nossa sociedade hoje está como está? Vocês já pararam para pensar isso? Porque às vezes é muito fácil, né? Ah, porque o fulano não faz isso. Ah, porque o prefeito não sei o quê. Ah, porque o governador. Ah, porque o presidente. Gente, como que está o funcionamento dentro da nossa própria casa? Se o funcionamento dentro da nossa casa estiver bem, estiver correto, as coisas estiverem fluindo, isso vai para a sociedade. Por isso que cada um que cuide da sua vida. Vamos primeiro cuidar da nossa vida. E isso vai se refletir e propagar para os que vêm os de fora, né? Para a gente ser modelo para os outros. Casas e bens são herança dos pais, mas uma mulher sensata é um dom do Senhor. Gente, dom do Senhor. Que Deus nos deu o dom, né? De ser sensatas, de ser aconchego, de ser paz, de ser sabedoria para os nossos tetos, para os nossos filhos, para os nossos maridos. A preguiça cai no torpor, a alma indolente terá fome. Gente, a preguiça cai no torpor. O que é isso? É aquela pessoa que ela não tem mais sensibilidade nem para os movimentos. Tudo é lento. A alma indolente terá fome. Gente, a alma preguiçosa terá fome. Paulo já dizia: todo trabalhador tem direito ao seu alimento. O preguiçoso, gente, o preguiçoso não tem. O preguiçoso precisa sair disso. O preguiçoso terá fome. Está escrito aqui. O preguiçoso terá fome. O que observa o preceito guarda sua vida. Quem descuida do seu proceder morrerá. Quem se apieda do pobre empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. Gente, quem se apieda do pobre está emprestando ao Senhor, e o Senhor vai lhe restituir o benefício. E aí, quantas vezes você escuta falar: não, que eu não posso fazer isso, não, que eu não faço isso, não, que não... Ah, porque se eu fizer alguma coisa por fulano, ele vai vender. Ah, porque se eu fizer... Gente, não importa o que ele vai fazer. Faz a sua parte. Se você tem condição de fazer, faça. Porque você está emprestando ao Senhor. E Ele mesmo vai lhe restituir. Corrige teu filho enquanto há esperança, mas não te enfureças até o fazê-lo. Gente, às vezes você fica e vai ficando brava, e vai ficando irada, e vai isso. Corrige. Corrige. Antes da correção, não entre na fúria. Vai lá e faz a correção fraterna. Já viu aquela coisa? O exemplo arrasta. Então, não adianta gritar, espernear, dar escândalo. Chega e conversa, corrige. Meu filho, isso não corresponde. Meu filho, você tá faltando bom senso. Por que você está fazendo isso? Em que eu posso te ajudar? Né? Faz a correção.
Não fica gritando, esbravejando. Não adianta. Vai lá e faz o que tem que ser feito. O homem iracundo sofrerá um castigo. Se o libertares, aumentará a sua pena. Gente, o homem iracundo, o homem cheio de raiva, cheio de ira, cheio de cólera, ele vai sofrer um castigo. E se alguém o libertar, vai aumentar ainda mais a sua pena. Vocês já ouviram falar, o perdão liberta quem dá e não quem recebe? É exatamente isso. Quando você dá o perdão a uma pessoa que muito mal te fez, você está aumentando ainda mais a pena dele. Vocês já pararam para pensar isso? De novo, gente, vingar. O que é a palavra vingar? Vingar é deu certo, deu a lógica. Você plantou uma sementinha, ela brotou, virou uma árvore, virou um pé de feijão, virou uma flor. Vingou. Vingou. Então, gente, a vingança é do Senhor. Cabe a gente perdoar. E quando você perdoa, você está livre. E aumenta mais ainda a cólera do outro. Ele vai ficar ainda mais nervoso. Se ele for um iracundo. Porque se ele for um sábio, não vai ser assim, né? Ouve os conselhos, aceita a instrução. Tu serás sábio para o futuro. Ou seja, ouve conselho e aceita a instrução. Você vai ser sábio. Do conselho e da instrução vem a sabedoria. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Muitos planos você pode ter no seu coração, mas Deus sabe o que é bom e o que não é para você. E a vontade dele é que vai fazer com que seus planos se realizem e sejam bem-sucedidos. O encanto de um homem é a sua caridade. Mais vale o pobre que o mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. O que possuir é saciado. Passará a noite sem a visita da desgraça. Gente, quem tem temor a Deus, quem tem temor a Deus, vai ser saciado. Passa a sua noite e a desgraça não vai visitá-lo. O preguiçoso põe a sua mão no prato e nem sequer a leva à boca. Vocês têm noção disso, gente? Quão grave é uma pessoa preguiçosa? Castiga o zombador, o simples se tornará sábio. Repreende o homem sensato e ele compreenderá por quê. Olha isso. Quem maltrata seu pai, quem expulsa sua mãe, é um filho infame, do qual todos se envergonham. Gente, com relação aos pais da gente, eu penso da seguinte forma. Eu tenho 2 filhos, né? E eu sempre peço perdão a eles. Eu sempre falo com meus filhos, me perdoa por qualquer coisa que eu tenha feito com vocês e que tenha magoado vocês. E a mesma coisa a gente deve fazer com os pais da gente. Gente, a missão do pai e da mãe não é fazer a vida de um filho impossível. Vocês já pararam para pensar isso? Você não veio no mundo para fazer a vida dos seus filhos impossível. Você faz para os seus filhos aquilo que você acredita ser melhor para eles. Os nossos pais fizeram para a gente aquilo que eles acreditavam ser melhor. Além tem coisas que eles fizeram para nós que é fruto da educação que eles tiveram. Então, a partir do momento que você entende isso, gente, perdoa, ressignifica, segue em frente, honra o seu pai e a sua mãe. É um dos mandamentos do Senhor. Honrar pai e mãe. E isso é muito sério. Quem não observa isso, gente, não prospera. Quem não observa isso não tem uma vida fácil. Quem não observa isso, deita e a desgraça vai o visitar. Então, presta bastante atenção nisso. Perdoa, ressignifica, acerta as contas com seu pai e com sua mãe, se for o caso. Mas não passa mais nenhum dia sem observar isso na sua vida. Cessa, meu filho, de ouvir as advertências, e isso lhe servirá para te afastar da sabedoria. Ou seja, quem não ouve conselhos, quem não ouve as advertências, se você fechar os seus ouvidos para isso, se o seu filho fechar o ouvido para isso,
se você fechar, você não vai atingir a sabedoria. Você vai estar pegando um caminho contrário à sabedoria. Essa é o final do capítulo 19. Não, tem mais um pedacinho aqui, gente. O testemunho falso zomba da justiça. A boca dos ímpios devora a iniquidade. As varas estão preparadas para os insolentes e os golpes para o dorso dos insensatos. Então, vamos refletir, né? De novo, convido vocês, para tiver um tempinho, faz a leitura de novo do capítulo com calma, escolhe uma frase, medita, ora e observa essa frase durante o decorrer do seu dia. O que mais te chamou a atenção? Compartilha, marca, coloca aí nos comentários o que mais te chamou a atenção nesse dia de hoje. Um beijo, Deus abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.